Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Como começar a estudar o pai de Muad'Dib? Um homem de simpatia inigualável e frieza surpreendente era o Duque Leto Atreides. Contudo, muitos fatos ajudam a desvendar esse duque. O amor duradouro por sua mulher Bene Gesserit, os sonhos que tinha para o filho, a devoção com que os homens o serviam. É aí que o vemos. Um homem enrendado pelo destino. Um vulto solitário que teve sua luz obscurecida pela glória do filho. Ainda assim, há que se perguntar: o que é o filho, senão uma extensão do pai? Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui Hildon Oliver. E o que é o filho senão uma extensão do seu pai? Aqui Cláudio Villa. E não há chamado que não atendemos, não há fé que traímos, a Casa Atreides aceita esse convite. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 6º episódio e vamos analisar o 6º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Olá. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a sua vida e a dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 67. Mas, para essa análise ser completa, preciso de convidados especiais. Na realidade, para essa missão no planeta deserto, eu preciso de guerreiros. E Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros. Long live the fighters! Começo por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, fã número 1 da Reverenda Madre Gaius Ellen Morria e do médico de dizer o nome dessa demônia. E do médico Suk Wellington Way. Ele, Hildon Oliver. Pascoal sempre me quebrando. Rapaz, esse episódio vai ser sensacional. Mais uma vez, um prazer estar aqui, gente. Um abraço. Tivemos uma semana bem movimentada, né, Pascoal? Que a gente acho que provavelmente a gente vai falar nos nossos picados. Então fiquem atentos, fiquem atentos. Eu quero dizer que hoje, nesse episódio em específico, eu vou utilizar um ditado que minha mãe sempre dizia. Né? Eu tô com a presença aqui hoje de 2 naibes, então quando pessoas mais inteligentes falam, o burro tem que baixar a orelha. Então eu tô... Hoje eu vou só ouvir e vou ser o alívio cômico, tá bom, pessoal? Ai. Já que o Hildo adiantou, e nós já estávamos adiantando na apresentação inicial, temos um convidado especial para o fandom de Duna no Brasil. Ele que foi o primeiro Naib que juntou a primeira geração do fandom desse universo incrível que somos apaixonados. Seja muito bem-vindo, Cláudio Villa. Muito obrigado, Pascoal, pelo convite. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu tô achando que o Udo precisa ver melhor as companhias dele, viu, cara?
Seguir o conselho da mãe dele, porque ele gosta da Gaius e do Yui, mano. Eu não gosto, não. Só a gente sangue ruim, cara. Caramba! Olha, Pascoal, as tuas fanfic aí, bicho. Putz, bicho, logo os dois... Você precisa rever essas suas companhias, Hildo. Não. Olha, me fazendo passar vergonha com o Naído principal aí, rapaz. Que isso, por favor, pelo amor de Deus. Grande Cláudio Hildo, olha só, cara. Eu acho que o DunaCast não teria razão assim de existir, não teria também. Não seria inconcebível não ter episódio com o Cláudio Vila. Muito obrigado. Cara, eu vou te ser bastante honesto, bicho. Eu, como editor, não entendi até o porquê esse rapaz não tava aqui, rapaz. Esse Naíbe, tem tanto a nos ensinar, tanto a nos mostrar. Eu sempre gosto de falar, né, que o que nós temos hoje em dia... Rapaz, se Villeneuve tá dirigindo o Duna, é por causa de vocês, que propagam a palavra de Muad'Dib e de Frank Herbert durante tanto tempo, né, que fortalece a ficção científica. Pô, bicho, falar de ficção científica, bicho, no Brasil... Cara, é uma luta, bicho. Uma luta. Não, e o que é mais legal, assim, o Cláudio sabe disso, sabe da admiração que eu tenho por ele, porque assim, quando eu comecei a ler Duna, né, comecei a ler na década de 80 mesmo. Mas quando a gente se juntou pra conversar, porque não tinha ninguém com conversar, tá? A galera mais jovem que tá ouvindo a gente, não existia essa facilidade, né, de juntar pra conversar. Você era igual o menino Paul, não tinha ninguém para brincar. Exatamente, era o menino Paul no castelo isolado com meu livrinho, não tinha ninguém pra conversar. Graças ao Orkut, né, Pascoal? O Orkut que permitiu a gente fazer isso, né, cara? Isso, e eu acho importante aqui, antes da gente começar propriamente a análise, falar um pouco disso, porque isso é da história do fandom de Duna no Brasil. O Cláudio... E agora isso virou um Dunaverso. Um Dunaverso. Cara, mas só o Cláudio, ele fundou um grupo lá no Orkut, que era o Conselho Landsraad. Aí, inclusive, ele tá no Facebook ainda hoje em dia. Então, quem quiser, acesse o Conselho Landsraad, tá lá Cláudio, ainda. Ó, eu vou soltar aqui uma confidência. Diga. Certo? Eu li Duna também há muito tempo e tal. E na época do Orkut eu procurei alguns grupos e tal, de Duna. E eu tinha visto o grupo de vocês. Olha, cara, eu não consegui ficar muito tempo lá porque tinha uma galera meio estranha. Sempre tem. Todo grupo tem, né? Você sabe que tem uma curiosidade interessante do grupo, é que eu acho que na época ele tinha 450 pessoas, alguma coisa assim. Era lotado, era o maior. E era o maior grupo de Duna do mundo. Inclusive era maior do que o Gringo, né? O Gringo não tinha tanta gente. A gente conseguiu juntar tanta gente ali. E a gente pegou uma transição, depois de uma certa época, da tradução, né? Da Nova Fronteira, que a Duna era publicada pela editora Nova Fronteira. Peraí, cara, agora o Cláudio vai ficar puto. Aí passamos da Aleph. Pra Aleph. Tudo bem, vai. Calma, Cláudio, respira, Cláudio. Não, tudo bem. Para com isso. Digamos assim, pelo menos o Duna está acessível pro público atual. É o que me consola. Seu coração perdoa. A gente conversou com o Adriano Fromer, ele disse que estava infiltrado no grupo, viu? Que ele ficava vendo só lá o povo lá com raiva, revoltado, e ele, eita, nossa, tá complicado. Fiquei bem revoltado com a tradução, mas enfim, né? Olha só assim, nossa, como eles me odeiam. Como eles me odeiam. Era o hater, já tinha na época, ó. O Neibe hater. Ele sempre foi uma boa de pessoa. Cláudio, é importante que nesse início de papo, a gente tá praticamente virando aqui um Dunaverso inicial, antes de começarmos o episódio. Quero tirar uma dúvida com você, porque você é uma pessoa gabaritada pra falar, né? Já tá nesse universo de Duna trabalhando com isso há muito tempo. Muito tempo. Os livros do Brian Herbert. Fique ou não? Não, deixa pro Pitadas, deixa de criar caso. Já tá criando caso com a Aleph. Eu li um só, cara, eu achei ok. É uma boa fanfic, então. É um bom livro, mas não é ruim. Olha aí. Não, tem livros que não são tão legais. Eu li 4 livros. Eu li a trilogia. 4. Cara, eu li o da House Atreides, que foi o primeiro que ele colocou. É o melhor. Foi do que eu li, inclusive, o House Atreides. É o melhor, é o melhorzinho. Bem saudosinho. Esse eu quero ler. Tem que ser publicado no Brasil. Aleph. Aleph, por favor, né? Vamos lá publicar os do Brian
os que é extensão canônica, não é Da fanfic. Mas agora, o Pascoal, também vou polemizar um pouco, hein? Ah, Também não acho todos os livros do Frank Herbert excelentes. pois hein? é. Tan, tan, tan. Não, porque o Frank Herbert, pra vocês que não sabem, ele escreveu vários outros livros além de Duna, da saga. E tem uns que são as bombinhas, né? Tem um Cérebro Verde, cara, que eu comecei a ler. Tem um até que eu já trouxe até, fazendo Obrigado. alguns links, né, com obras que a gente gosta. Tem um que eu tenho muita curiosidade, porque provavelmente o Kentaro Miura tira o nome de um personagem super importante de Berserk, que é uma das minhas obras de mangá favoritas, que é o Void. E ele tem um livro chamado Destination Void. Aí eu quero Destination muito ler esse livro, mas eu não acho ele, assim... nem Eu inglês tenho em acho. português. Tu tem? De Portugal. Tem uns Manda livros pra aqui mim, manda pra mim que eu vou ler no Kindle. Eu particularmente, da série do Duna, eu gosto muito dos 3 primeiros, acho que pra mim são os melhores. O quarto eu gostei. Eu não, O Imperador é o Deus, que eu mas menos os outros gosto. 2 eu Caracas, o Hereges nunca consegui o terminar. Hereges cara. é o que eu mais gosto, Cláudio, pelo amor de Deus. É que eu não sei, é uma coisa muito particular minha. Me incomoda muito essa coisa de você avançar 2000 anos numa história, entendeu? Sim, é. É uma coisa que sempre me incomodou. Acho que você perde o lastro da coisa. Talvez né? Então, Fundação não, Fundação, peraí, pai, eu não consegui ler Fundação disso, porque é um, Eu são adoro pulos, não, é Fundação. ótimo, mas os pulos me deixaram também meio assim. Dá, a gente fica um pouquinho Mas, perdido. feitas as devidas apresentações, a gente vai fofocar mais aqui no decorrer do episódio. Feitas as devidas apresentações. Mal sabem vocês que a gente tá fofocando, já tem meia tem hora. meia hora. Ô, se a gente fofocou. Se vocês quiserem, apoiadores do Catarse, a gente É o coloca proibidão. hein? Proibidão do DunaCast, a gente vai lançar e aí você vai ter acesso. Só pros padrinhos. Só para os padrinhos. Feitas as devidas apresentações e com a presença de mais o Naíbe, preciso caprichar no cafezinho Frame. Ah, não, eu tinha esquecido dessa porra de novo. Peguei o Uber Para espacial com isso. da guilda e fui para a Hacks comprar o legítimo café Frame. Ah, não. Foi emocionante, Hildon, ver a Não foi fila não. de guerreiros Frame dando sua contribuição Mas é café cuspido ou não? aos grãos de café. Inclusive já torrei, estou sentindo aquele aroma Não. inigualável. Deve estar delicioso e suculento. Fica só pra você. pessoal. Bora de cafezinho Fica só Frame, pra você. Hildon, expresso. Vamos não! Muito obrigado! Vamos para o Pitadas! Eu Mas... nunca entendi por que eles não usam água da bolsa e vem te cuspir na porra do café, Ah, mano. não, da bolsa também não. cara. Ué, Não sabe o que é o pior. Puta, vocês não me ajudam nunca. pelo menos tá velho. filtradinha, né? Não, sem café, sem café. Mas vamos seguir adiante, porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 6. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 5º capítulo, que foi o episódio chamado Traindo os Ritos. Grande Hildo e grande Cláudio. Uma breve recapitulação aqui, no capítulo 5 a gente foi apresentado a mais um dos mentores de Paul Atreides, né? Um dos mentores muito importantes na educação dele. Pau no... Um personagem complexo, com suas angústias, Lá vai tu com passar pano suas de novo. dores, né? E a gente tem pessoas insensíveis no podcast que não percebem essa situação. E aqui a gente vê, inclusive, um gesto de amor de Dr. Yue ao entregar a Paul uma mini Bíblia católica de Orange para ele poder ler na viagem. Ele tava preocupado para o menino não ficar... Vai morrer, toma aí essa porcaria aí pra tu ler, pra tu se converter enquanto É tu um morre. amor de Um pessoa. amor de pessoa. né? Sabe que eu tenho mais raiva dele? É porque tem gente assim. O mundo é cheio de gente assim que é escrota, mentirosa, manipuladora. Ah, mas ele tem seus motivos. Ah, bicho, a gente já conversou Vamos sobre. lá, vai. Vou logo fazer uma recapitulação. Teve os motivos dele. Meu irmão, o cara tá sendo manipulado na esperança de que a esposa dele ainda esteja viva. É claro que ela não tá viva, ela tá com os Harkonnen, bicho. Essa mulher. Hildon, a esperança é a última que morre. Uau! E é a mais trágica também, viu? Então a gente finaliza esse capítulo dessa breve recapitulação aqui com um hater
o rei do Toyue, que é o Hildon. Com muito orgulho e com muito amor. Vitória tava comigo nessa. Mas aqui eles finalizam a conversa falando um pouco, né, sobre essa questão, falaram um pouco sobre a hack, sobre os Fremen, os olhos completamente azuis por causa da saturação da especiaria, da melange, que faz com que os olhos dele fiquem todo completamente azul sobre azul, inclusive acho que nenhum, né, Cláudio, nem a série, nem o filme de 84, nem o atual, eles conseguiram colocar a essência, porque tem que ser aquele azul tão profundo que praticamente você não tem distinção, né, do olho. Eu acho que no filme eu não achei ruim, né, mas e deve ficar mais reforçado agora no próximo também. Talvez fique, né, mas porque os frames, quando você olha, já é pra ter medo. Assim, não é pra achar lindinho, olha que olhos azuis lindos, não, olhos azuis de cara sanguinário. Pascoal, se um cara que sai do meio do deserto, coberto de pano, com uma faca na mão, não te dá medo, mano. Cara, se ele não te dá medo até aí, quando você descobre que o traje dele filtra o cocô e o mijo dele, aí, tá bicho, e esse cara tá. O olho azul dele é o de menos, cara. Você tá o olho louco. azul dele é lindeza, é bicho, lindeza. é tranquilidade. Então finalizamos com a angustiante frase de Dr. Yue, que fala que aqueles Harkonnen sequestraram a minha esposa e estão me fazendo fazer algo terrível que está consumindo a minha alma. Então, terminamos assim pelo menos com essas palavras de profundo respeito a esse homem angustiado e romântico, porque o amor está acima de tudo. Que mano é romântico, para com isso. Cara. Finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Nesse clima agradável de dois naibes e um grande navegador da guilda, um conhecedor do universo, nós somos apenas meros pessoas dentro da nossa caverna, não saímos da nossa caverna. O Hildon, ele explora o universo como navegador da guilda. Mas olha só, Hildon, eu queria só falar mais um pouquinho das nossas estatísticas do Spotify, né? Cara, no Spotify, legal, até hoje a gente tá com 74 mil reproduções, mais de 74 mil reproduções. A gente tem uma média de streams por episódio de 205, assim, é uma boa média. Caramba. A gente tem um tamanho do público semanal, tá? De 300 a 400. E a gente tem 2.726, aumentou, 2.726 seguidores só no Spotify. Então eu peço a você, cara ouvinte, que tá ouvindo no Spotify e ainda não segue, vai lá na página inicial do Spotify do DunaCast, tem lá seguir. E outra coisa mais, tem uma parte lá para você dizer se você tá gostando ou não, dá lá a sua avaliação. Cara, é muito importante, se nós temos 2.726 seguidores, seria muito interessante a gente ter 2.726 avaliações, que seria importantíssimo. Isso. Exato, vai lá, ajuda a gente, faz esse apoio que é importante, essa forma de divulgação. Se você também quiser apoiar de uma outra forma, a gente tem o nosso Catarse, então vai estar tudo aqui nos links na descrição dos episódios, vai lá, vê as recompensas. A gente tem grupo exclusivo do Catarse. Nesse grupo é o único grupo em que Hildon Oliver está. Semanalmente ele coloca novas receitas de como deixar o cabelo sedoso e cheiroso igual dele. Então não percam o dia a dia. Se você gosta de Big Brother, o nosso Catarse é o Big Brother Hildon Navegador. Todo dia ele colocando lá suas novidades, suas dicas. Então é importante essa situação. Mas óbvio que um dos quadros que a galera tá ouvindo e tá gostando muito é o Pitadas de Melange. Pitadas de Melange. E teve novidade no Pitadas de Melange no Instagram, né, Finalmente
Aí, tanto que eu pedi que agradecer aí o meu amigo Jason. Cara, o Jason foi sensacional. O Jason ele fez um compilado de todas as pitadas de melange, né? Eu tava fazendo isso e o Pascoal não tava vendo. Não, verdade. Mas eu tava acompanhando. É porque faltava só um tempinho e aí deu certo. Não, mas o que o Jason fez foi incrível. Não, foi incrível mesmo. A gente agradece mais uma vez. E aí eu comecei já a colocar os pitadas de melange. A gente colocou do último episódio da Vitória. Os outros convidados que não foram ainda colocados, não se preocupe, a gente vai colocar dos episódios anteriores todos os pitadas que foi colocado aqui no DunaCast, para todo mundo saber direitinho quais são as dicas culturais que a gente tem, né? Que os nossos convidados têm. A minha dica cultural dessa semana, mais uma vez, não é que vai ser toda a vida, mas mais uma vez vai ser o Catarse. Apoia a gente lá, porque a gente precisa colocar esse podcast semanalmente, a gente precisa pagar esse editor que vos fala, né, que faz um trabalho sensacional e faz um precinho camarada. Ele nem pede em melange, ele pede em Solaris, que é mais barato, tá? Exatamente, então ajudem a gente, que é importante esse apoio para poder manter o nosso podcast. Mas, grande Hildon, a gente começa por você? Pode ser? Rapaz, pode ser. Então cara, eu vou indicar aqui um negócio, que eu tô num hype absurdo, porque eu tava na dúvida, podia ser que não tivesse, e agora a gente recebeu uma notícia que vai sim ter. Então eu vou indicar os livros de Bernard Cornwell, a série de TV da Netflix, que é o The Last Kingdom, né, como na série, e nos livros são as Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell, que é um dos meus autores favoritos, que ele conta a história de Uther, Son of the Uther, né, que o avô dele também se chamava Uther. É muito Uther na história. Mas, assim, ele conta justamente a história. É legal porque ele ele mexe com questões históricas, óbvio, né? Inclusive o próprio Uther, ele entra em contato direto com grandes personagens da história da unidade da Inglaterra, né? Como a Inglaterra depois se torna a Anglaterra, né? Os países, os reinos separados. Por isso que brinca muito com esse conceito, o primeiro livro do último reino, né? E esses reinos separados vão se tornar a Inglaterra com um descendente do grande Alfredo, né? O Alfredo o Grande. Só que a gente acompanha a trajetória de Uther de Bembaburg, né? Então, e ele quer reconquistar a sua terra, né? E é o que ele mais quer, que é Bembaburg, né? Que é a região que, por coincidência, a família do Cornwell é dessa região. Então, ele meio que brinca com isso, meio que colocando um antepassado dele nesse local histórico, né? Então, é uma aventura histórica bem bacana. A série da Netflix adapta muito bem as Crônicas Saxônicas, né? E eu gosto bastante, até quem faz o Uther é o Alexander Draymond. Já tem, né? Já tem 4 temporadas, só que é o seguinte, o que aconteceu? Na 4ª temporada, eles adiantaram várias coisas e o Uther consegue determinadas coisas que são importantes para sua trajetória. Aí você pensa, poxa, e agora? E a Netflix estava deixando em stand-by, só que eles anunciaram The Seven Kings Must Die, que vai ser um filme, um longa-metragem também da Netflix, para fechar a história das Crônicas Saxônicas, né, do The Last Kingdom, do último reino. E foram todos publicados no Brasil, em português? Todos publicados no Brasil. Não é o Jorge Martin, não, né, que tá esperando. Não, esse termina mas os assim, livros. O Cornwell, ele tem uma parada, ele é um escritor muito prolífico, né, assim, ele é impressionante, sabe? E, por exemplo, tem as Crônicas do Sharpei, né, que se passa na Índia, nas guerras napoleônicas. Nas guerras napoleônicas, então são enormes. Isso. Inclusive, eles vão adaptar uma das minhas séries favoritas do Cornwell, que é as Overlords, né? Que são as Crônicas de Arthur. E eu tô muito empolgado, eu tô curiosíssimo. E os livros são 13 livros, viu, Pascoal? Só pra não ficar nenhuma dúvida. São 13 livros das Crônicas Saxônicas. Eu adoro a escrita do Cornwell, eu acho o Cornwell um baita do escritor. Ele brinca muito com esse conceito de aventura histórica, né? Onde ele mescla conceitos históricos com personagens de fantasia. O próprio As Crônicas Arturianas, ele mescla com isso. Ele traz esse Arthur para um contexto histórico e coloca um personagemzinho que é o Dervel Cardan, que você vai acompanhando pela visão dele, né? Quem foi esse Arthur, se ele foi um rei. Então, eu vou indicar Cornwell e vou indicar justamente essa série, a série de livros e a série de TV da Netflix, para vocês se prepararem
porque combo. The Seven Kingdoms... um combozão gigante, porque The Seven Kingdoms Must Die, ele vai estrear agora em 2023. Legal. Deixa eu só ver aqui a datinha. 14 de abril de 2023. Quer dizer que só porque agora eu tô publicando as pitadas, tu veio logo hoje com 3, logo com combo. Já não é uma pitada, é um punhado inteiro, né? Uma temperada de melange. Mas é isso, cara. Então, o meu temperozão de hoje é leiam as Crônicas Saxônicas ou assistam a série para se preparar justamente pro dia 14 de abril desse ano. Seven Kings Must Die, que vai chegar na Netflix direto no streaming. Então vejam que Hilda, eu vou aceitar a sugestão do Geiso e vou pedir para você mais uma vez falar o nome do livro, o nome do autor, para poder... O autor é o Bernard Cornwell, né, que escreveu as Crônicas Saxônicas, e procure também as Crônicas Arturianas. A série de livros, são 13 livros, são as Crônicas Saxônicas. A série de TV na Netflix você encontra como The Last Kingdom, né, o Último Reino. E o filme que vai estrear vai ser Seven Kings Must Die, né, os sete reis devem morrer. Que vai fechar justamente toda a saga do Uta de Bemba-Burg. Cara, é complicado que cada pitada a gente fica com vontade e não tem tempo. Só os livros estão aparecendo, séries, e a gente não consegue. Mas o Cornwell, ele tem uma parada que eu ainda quero tatuar, né? Que ele utiliza isso tanto. É até no meu perfil de WhatsApp. O pessoal até pergunta, Hilda, que diabo é que tá escrito no teu WhatsApp, né? Que é What Beautiful World Had, né? Que seria anglo-saxão, que é o destino inexorável. E em The Last Kingdom, destino inexorável, destino é tudo. Ele sempre termina o episódio falando Destiny is all. Grande Cláudio, tivemos aqui a primeira pitada bastante saborosa do nosso editor, do nosso navegador. Vamos para a sua, grande Cláudio, qual é a sua indicação? Eu vou fazer uma indicação de um jogo, na verdade, Pascoal, que é um jogo que mexeu muito comigo até hoje. E eu acho que no contexto atual que nós estamos passando, ele é muito significativo, tá? No caso, eu estou comentando um comentário a respeito da guerra da Ucrânia que está acontecendo já faz um ano, né? E esse jogo é um jogo de 2014, chamado This War of Mine, né? Que seria uma tradução grosseira, seria esta minha guerra, né? Ele é um jogo que ele foi lançado por um estúdio polonês chamado Eleven Beat, né? Que se tornou o meu estúdio favorito. E ele tem uma premissa muito interessante. Ele é um jogo que se passa num país fictício chamado de Grasnávia e uma cidade fictícia chamada de Pogorem, né? E esse jogo ele foi inspirado no conflito da Chechênia, né? Acho que é mais de 10 anos atrás. E por que eu acho ele tão interessante? Porque ele é um jogo de guerra onde você não está no campo de batalha, você está entre os sobreviventes. Então você joga com as pessoas que têm que sobreviver à guerra durante um tempo. Né? Você não vai sair nas ruas atirando em ninguém. Vocês são pessoas comuns que tinham suas vidas e vocês basicamente estão dentro de uma casa. E nessa casa, uma casa toda destruída, né? Você tem que improvisar formas de você sobreviver. Então você tem que improvisar um fogão para você poder cozinhar, você tem que improvisar uma forma de coletar água para você poder sobreviver. Isso você faz durante o dia, né, no jogo. E durante a noite, você escolhe alguns dos personagens que vão para as ruas da cidade que está destruída para coletar recursos e para conhecer pessoas e para encontrar coisas. E para trazer de volta para casa para você continuar tentando esse processo de sobrevivência, né? Então esse jogo para mim ele é mais, para mim ele é uma obra de arte. Eu acho que ele não diria nem que é um jogo, ele é uma obra de arte, porque é um jogo onde você tem que manter os seus personagens saudáveis, alimentados e felizes, porque eles podem morrer de fome, de tristeza, de doenças, podem sair na rua, tomar um tiro e morrer e não voltar para casa. Cara, né? Eu fico imaginando, Cláudio, só te cortando, porque eu gostei demais, porque assim, a gente sempre tá acostumado realmente a pegar jogo e sair atirando em todo mundo, né? Assim, você não acaba se divertindo com isso, né? Tem uns jogos pra isso, eu também não estou condenando isso. Mas você tem um outro jogo que mostra outra realidade, caracas, é uma coisa muito, muito, muito legal mesmo, de você se pôr ali do outro lado e ver, cara, não é divertido pra quem tá do lado de cá. E é um jogo que obriga você a tomar decisões difíceis, porque, por exemplo, tem certas situações que você sai com o seu personagem, porque você vai em determinados lugares da cidade. Você chega numa casa, e você nessa casa tem um casal um casal. E você tem que decidir, você vai roubar a comida dele pra sua própria sobrevivência, sendo que você pode estar condenando eles à morte por conta disso,
Ou você vai Ações éticas. abrir mão disso, sabendo que você pode voltar para casa, tem comida e alguém que tá com você pode sofrer por conta disso, né? E pra você ter uma ideia, a importância desse jogo, se eu não me engano, não vou saber exatamente quando isso aconteceu, mas ele foi incluído como uma obra de arte no museu. Ele é considerado uma peça de arte mesmo, pela forma como ele conta a história. E esse jogo, inclusive, ele tem uma versão de tabuleiro também, que saiu, acho que em 2018, pela Galápagos aqui no Brasil, né? Ah, traduzido. Traduzido. Eu tenho ele na minha coleção, eu nunca consegui ganhar. Eu sempre perdi. O de computador eu joguei várias vezes, sei lá quantas horas eu já joguei. Consegui fechar a história. Mas esse de tabuleiro eu já tentei. Toda vez eu acabo morrendo de alguma forma. Não tem jeito. Mas é uma dica muito bacana para quem quer uma experiência. Cara, muito... mais muito do que um jogo legal, de tiro, ele é realmente muito legal. Cláudio, repete só mais uma vez o nome do Vamos jogo. lá. This War of Mine. Seria, esta é minha guerra, alguma coisa parecida com isso. Tem tanto no Steam quanto na Epic Store, tem em ambas as plataformas. Dicas incríveis aí, dicas de livro, de game, que é importante, essa diversificação de board game. Então, nós agora finalizamos o nosso Notícias do Império e vamos para a análise do capítulo 6. Finalmente apareceu o personagem mais lindo desse livro. Finalmente o Duque Leto aparece. Finalmente, hein? Finalmente nós vamos saber um pouco mais sobre esse homem lindo, sexy, gostoso, inteligente, barbudo. Obrigado, mas doido. precisava. Todos nós somos aqui, viu? Eu, Hilton e Cláudio. Já que somos mesmo, viu? Não sei se lindos e sexy, mas barbudos todos A somos. minha namorada me acha lindo e sexy, ela não queria pra mim. Mas olha só, a gente começa aqui, Hilton e Cláudio, vamos só falar um pouquinho do excerto inicial. Até o momento, até esse capítulo 5, a gente viu todo mundo falando do Duque. A gente viu a Reverenda Madre decretando que para o pai nada. Então, ó, ele não vai conseguir. A gente viu no capítulo 2 o Barão Vladimir, o Peter de Vias, falando que o Duque vai se estrepar, porque tem um traidor, que é o médico Suck, que vai ajudá-los a derrubar o Duque. Então, a gente já vê também aí. Então, todo mundo fala que o Duque vai morrer, que o Duque não vai conseguir manter esse novo feudo, né? Que eles ainda estão em Cálada, né? Nesse capítulo ainda continua em Cálada. E a gente finalmente chega. E nesses capítulos também iniciais, a gente viu que a Jéssica, até falando em confidências com a Reverenda Madre, a personagem preferida do Hildon, ela falou que tava muito só, que o Duque não estava dando atenção suficiente. E o próprio Paul também não estava vendo muito o pai, né? Então isso mostra também a tensão, toda a logística que deve ser praticamente assim, estressante e muito desgastante de eles saírem de um planeta, o Cálada. A mudança não é uma coisa... A gente quando faz uma mudança, né, Cláudio e Rio, normalzinho assim, de uma casa para outra, é um estresse enorme, imagina de um planeta para o outro, Tranquilo. né? Então, ele tem que embalar as coisas dele, né? Tem que embalar as coisas dele, né? Tem que embalar lá o chifre lá do touro. Mas ele tem empregado pra fazer isso, né? Pra ficar um pouco mais fácil. É verdade. Ele tem os seus servos. Seus servos. Os seus servos para poder fazer isso aí. Servos que fazem isso com muita felicidade. Por quê? Porque o homem é muito, muito educado. Mas olha só, no excerto inicial, novamente a princesa Írula, a gente não sabe quem é a princesa Írula até agora. Não foi colocada no livro, a gente só sabe que ela está aqui falando. A cada capítulo, ela que faz lá um excerto inicial, é que ela fala um pouco
do Duque Leto, né? Diz que ele é um homem de simpatia inigualável e frieza surpreendente. Isso é uma característica que nós vamos ver no decorrer dos capítulos, né? A gente vai ver até alguns personagens falando dessa dupla personalidade do Duque, né? Ao mesmo tempo que ele é um romântico, uma pessoa muito agradável, afável, mas ele é frio, calculista e quando ele quer as coisas vai ser do jeito que ele quer, né? Então ele é um cara muito também impulsivo às vezes, né? E aqui ele fala, inclusive, do amor duradouro por sua mulher Bene Gesserit, os sonhos que tinha para o menino Paul, para seu filho, e a devoção com que os homens o serviam, né? E aí até fala assim, e essa devoção, vocês podem até complementar, elas falam sobre a questão das pessoas em Caladan realmente amarem o Duque Leto, né? Não era, você vê com os Harkonnen que é totalmente diferente a situação. Isso não quer dizer que o cara seja um nobre, que tá lá na realeza, ganhando seu dinheirinho, tem uma população que não tem os mesmos privilégios, mas dentro desse mundo, do universo de Duna, né, do Império, ele ainda é um dos líderes que são mais humanos e que se preocupa com a sua população, né? Eu acho que é uma coisa que a gente acaba vendo mais para frente no livro dele, a forma como ele trata os soldados dele, né, os próprios os subalternos dele. É sempre uma coisa altiva, ele é uma figura assim bem que você olha por baixo, ele realmente parece muito imponente, muito, muito respeitoso, mas ao mesmo tempo ele trata os criados dele de uma forma muito respeitosa. Sim, e é legal que faz justamente o contraponto. Nós já fomos apresentados aos Harkonnen, que, né, utilizando uma régua extremamente maniqueísta, né, e o Frank Herbert ele faz isso de propósito. Sim. A gente é apresentado de uma forma que eles são escrotos, eles são repulsivos, grotescos, enquanto o Duque não. O Duque, ele, como você falou, ele é um verdadeiro general, um verdadeiro Duque, ele é leal às suas tropas, ele é preocupado com o filho, né? A gente até tinha lido no capítulo anterior o quanto o Duque estava afastado, né? E aí de repente a gente vê que, peraí, ele não tá afastado, e de repente ele se apresenta como esse provedor tão amoroso, né? É muito interessante essa brincadeira que o Frank Herbert está fazendo sem a gente nem perceber. Ele é presença, Hildo. Eu não sei se fora aqui do Nordeste, quando um homem é muito bonito, viu, Cláudio? Aqui no Ceará, como aquele machismo, né, que ainda existe, a galera o homem não chama o outro de bonito, ele fala, cara, tu é presença. Não, o Duque Leto é isso, cara, tu é presença. Não, ele é lindo ele mesmo. É lindo. E o Oscar Isaac fez de uma forma, eu curti muito, perfeita, né? Toda aquela imponência que deve ser. E uma coisa muito interessante, eu acho que quero a opinião até do Cláudio e do Hildo. A gente pode, assim, pra galera que tá começando a conhecer o Duque, eu acho que o Duque, ele é um Aragorn do Senhor dos Anéis. Ele é um cara... acho que é uma boa comparação. Ele é um cara honrado, é um cara guerreiro, que não tem medo, muito estrategista. Ele é até maior do que o Ned Stark, porque o Ned Stark também tem muito essa questão da honra, do rei. Só que o Ned Stark é mais limitado. Que eu linko ele mais a um Ned Stark do que um Aragorn. Eu acho ele porque mais limitado. Porque eu acho que ele é muito... Por exemplo, o Aragorn, ele fez determinadas escolhas, né? Ele, queira ou não queira, ele até foge das suas responsabilidades. É verdade, bem lembrado. Durante a obra do Senhor dos Anéis, ele é forçado a lembrar quem ele é. É verdade. Né? O próprio personagem do Boromir, né? Quando tem o momento trágico do personagem, ele fala pro Aragorn assim, eu iria com você até o fim, meu comandante, meu general, meu rei, né? Então isso ativa algo no Aragorn que no Duque sempre foi ativo. Eu entendo que o Duque, ele, por uma questão de honra, aí por isso que eu faço o link com o Ned Stark, por uma questão de honra, ele não se utiliza das tramas, das maquinações políticas para chegar aonde ele deveria realmente chegar, que é justamente o local que o Padishah tem medo, que é o local que o Padishah, o Shaddam IV, ele tem medo de que esse homem se torne um imperador por essa altivez, por ele ser alguém querido. Ele vai, por exemplo, ele tinha muita possibilidade de se tornar um imperador e um bom imperador. Ele tinha tudo para ser um imperador, né? Tudo. Então, por isso que eu não linko ele ao Aragorn, eu linko ele ao Ned.
É verdade. Nesse ponto realmente de assumir a missão, né, Cláudio? O Duque, ele nunca fugiu disso. Eu acho que a comparação com o Aragorn eu entendo também por ser a questão de quanto ele é honrado, do quanto ele honradez, né? respeitado, humano. Humano, né? Eu, infelizmente, eu não li o Game of Thrones e eu confesso que a série eu assisti muito pouco, então eu não tive muito contato com... Bem que o Ned Stark eu vi até ele morrer, né? Pronto, é só isso mesmo. Mas eu acho... É que a participação dele, pelo menos na série, ela é tão curtinha, né? Que a gente quase não consegue ter tempo. Não, e a gente... cara, o personagem Stark é um personagem tão poderoso que a gente tá falando dele até hoje. Ninguém fala de Jon Snow, mas a gente fala de Ned Stark. Mas eu acho que a grande sacada dele é exatamente essa. Ele ser um cara que... Como o Pascoal falou, ele é temido pelos seus... digamos assim, pelos seus concorrentes, né? Pelos outros poderosos, pela possibilidade que ele teria de ter se tornado imperador muito facilmente. E ele tem aquele predicado que ele é temido, como você falou, pelos inimigos e amado pelos amigos. Sim. Que é pior ainda, porque aí você consegue um duplo poder aí, né? Sim. Você consegue ser carismático ao ponto de reunir todo tipo de galera para ficar ao seu lado. E aí as pessoas têm medo, né? Quando você tem uma pessoa dessa, obviamente, causa inveja. Eu ainda te digo mais, Pascoal. Não sabemos, gente, porque estamos acompanhando juntos, né? Não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas eu te digo mais. Se houvesse a possibilidade, o Leto seria um imperador muito melhor que o Paul possa ser a vida. O Paul sabe disso. A gente vai ver que ele sabe que o pai dele é um cara muito, muito honrado e muito amado. E aqui na conversa, Cláudio e Yuri, a gente continuando aqui o capítulo, ele chega para conversar com o Paul, né? Ainda faz parte daquelas conversas que o Paul teve com o Tufi, aí depois com o Gunnar Halleck, aí chegou o médico Suk, o Yue, e depois chega o pai dele, né, para conversar. Então, depois de muito tempo, chega o pai dele, chega cansado, muito cansado, né? Ele até fala, sentir cansado, tomado pela dor de não poder demonstrar sua fadiga, né? Bem, tem isso, né? Essa questão da liderança. E aqui, a primeira conversa aqui com o Paul é exatamente isso, né? O Paul tá preocupado, né? Tá preocupado sobre a Arrax, porque todo mundo tá avisando que ele vai se estrepar lá, que não vai dar certo. E por que ele quer ir, né? Então, finalmente, a gente vai ouvir o plano do Duque. Parece que até agora a gente tem a impressão de que o Duque é um pobrezinho que tá indo pra lá sem nenhum tipo de perspectiva e que tá aceitando de forma gentil essa oferta do imperador, né? E o Paul tenta perguntar pro pai, né? E tá ainda meio que travado pelo Gonjabá da Reverenda Madre. E aí ele pergunta, pai, vai ser tão perigoso, né? E aí eu acho legal quando ele fala assim, todo um plano de conversação surgiu em sua mente, o tipo de coisa que ele poderia usar para animar seus homens antes da batalha. Mas o plano esmoreceu antes que pudesse ganhar voz, confrontado por um único pensamento. Este é meu filho. É muito, muito legal, né? Essa parte de ele ser sincero agora com o Paul. O que é que vocês acham? Eu acho interessante até esse capítulo. Eu diria que ele é até um dos mais importantes do começo do livro, da primeira parte, né? Porque como você comentou, ele basicamente ele explica para o leitor o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? Uma coisa que eu sempre achei muito interessante no Frank Herbert é que assim, ele nunca se preocupou em esconder o que estava rolando na história, né? A gente nunca teve aquele momento de o Yui é um traidor, né? Porque a gente sabe desde o começo o que ele vai fazer. Então você fica sempre naquela expectativa de será que ele vai realmente conseguir fazer aquilo, né? E nesse momento é exatamente quando a gente entende o mundo onde eles estão se envolvendo. Quer dizer, o Duque sabe que é uma armadilha, ele sabe que o Imperador está envolvido, e ele mesmo assim está indo. Né? Ele tem noção de tudo isso. Que é o importante, né? Exatamente. Ele tem noção de tudo. Sim. Né? Não é uma pessoa que está indo, e, inclusive no decorrer da conversa com o Paul, né? Ele vai explicar, né? Por que ele está indo para lá. Mas antes de ele começar a explicar um pouco o plano, que também é interessante como o Frank Herbert gosta de fazer esses paralelismos entre capítulos, né? A gente viu no capítulo 2 o Barão Vladimir finalmente contando os planos reais para o seu sobrinho Fade Halter, que vai ser o sucessor dele.
E aqui no capítulo 6, a gente vê exatamente o Duque, que é do representante dos Atreides, começando a contar de forma mais aberta o plano pro seu filho, preparando também para essa verdade, né? Para essa verdade mais cruel, né? Mas ele fala, né? Vai ser perigoso, né? E aí eles começam a falar, Hildon e Cláudio, da questão comercial do universo de Duna. E aí eles falam aqui da diretoria da Koan ou Shoan, não sei como é que tu fala, Cláudio, mas Shoan. Pra mim é Shoan, Pronto, foi. eu lia Koan, mas Shoan também é uma das alternativas. E aí ele fala. O Cláudio quer show, eu vou ler show. Vou no Neibe aí, vou no Shoa. E a Shoa, ela quer uma. A Shoa a gente pode dizer assim, né, Cláudio? O Cláudio vai falar o que é o Conselho Landsraad. Cláudio, o que é o Conselho Eu acho Landsraad? que o mais próximo seria como se fosse a Assembleia da ONU, né? Se a gente for traçar um paralelo com a nossa realidade, que é você ter um grupo que reúne todas as grandes casas, as casas que são realmente relevantes, e que serve como um conselho para o imperador. Né? Então é uma ONU que tem um líder ali acima que todos eles aparentemente respeitam. É o poder político. Perfeito. É o poder político. Por que eu tô falando isso? Porque a Shoa, ela é o Conselho Landsraad, todas essas casas, todo esse poder político, mais as Bene Gesserit e a Guilda. Que aí é só questão econômica. É o mercado. É o famoso mercado, Hildo, né? Aquele mercado que existe. Economia. Aquele negócio que existe fora do mundo, a gente acha que existe. É o mercado. Tem um liberalismo econômico ali, É o mercado, né? E aí... Tanto que o Frank Herbert ele utiliza até a figura de linguagem do Já né? falou isso. Não lembro se até essa parte ele já comenta, né? Que são os três, se eu não me engano, é a Showan, a Guilda e a Landsraad, que são os três. E aí, que se você tirar todo o resto desmonta. Então, né? Aí eu também percebo a importância da Guilda e das Bene Gesserit, né? Porque assim, as Bene Gesserit não tem influência direta política, elas não atuam no Conselho Landsraad, elas atuam nos bastidores, mas elas têm um poder econômico fenomenal junto com a Guilda. Tá lá na Shoan, tá lá mandando e desmandando, né? E aí ele vai falar um pouco aqui sobre a questão dos produtos, né? É interessante que a gente imagina, cara, como é que funciona esse comércio em Duna? A gente tem que lembrar, né, Hildo e Cláudio, que o comércio só funciona por causa da Guilda. Sim. Se não tivesse a viagem interplanetária de um planeta para o outro, não existiria comércio, né? E como é proibida a inteligência artificial, os planetas eles possuem as suas naves, mas são naves que orbitam apenas nos seus planetas. Essas naves não conseguem ir para um outro planeta. E aí chega a Guilda, que usufrui da especiaria, né? Até aqui a gente vai ver um pouco mais sobre algumas características, né, dos membros da Guilda. Mas aqui ele fala sobre várias coisas que são comercializadas lá, né? E aí eu vou falar aqui e vocês também podem comentar. Ele fala que tora, jumento, cavalos, vacas, tábuas, estercos, tubarões, pele de baleia, os mais prosaicos e os mais exóticos. É interessante também, né, Pascoal, porque assim, a gente vai acompanhando todo o livro de Duna e fala principalmente sobre as especiarias, o que é o melange, a gente ainda tá tentando meio que entender nesse processo do livro. Só que a gente acaba esquecendo que o comércio ele é importante, né, para a unidade de nações. A gente até explicou em episódios passados o quanto planetas hoje em dia são como se fossem nações, né? O próprio Duque é como se fosse o presidente de uma nação, né? E existem os seus feudos, né? E não pode ser monocultura, né? Tem que ter mais coisas. Mesmo que para que você consiga desenvolver as outras coisas, uma é importante, que é justamente a melange, que ela te permite a exportação de tudo, né? De tudo que tá... Ou seja, é uma força absurda da melange, mas a gente percebe que esse comércio ele é muito mais expansivo, né? O próprio Frank Herbert, ele acho que ele deixou claro das poucas entrevistas que ele deu, né? O que é a melange, né? De onde ele se inspirou, né? Porque a gente entende que a melange seria basicamente como se fosse o petróleo pra gente. É uma coisa que as pessoas têm uma profunda dependência, né? E na época, ainda mais na década de 60, né? As pessoas não podiam viver sem aquilo, né? Era uma coisa
totalmente da quais eram dependentes. E é uma coisa que sem aquilo você praticamente não fazia comércio na época também, né? Você tem que abastecer os aviões para poder fazer o transporte das coisas, né? Eu acho que ele tenta traçar um pouco esse paralelo também. Exatamente. E a Shoan é como se fosse a bolsa de valores, né? Porque você compra ações e as ações, se tiver a quantidade de especiaria correta sendo produzida e vendida, o preço é estabilizado. Se de repente não consegue produzir o que deve ser suficiente para abastecer, obviamente quando tem pouca demanda, né, aumenta o preço, né? O preço fica mais caro, né? Então é uma bolsa comercial do universo em que as casas investem e querem ganhar dinheiro. E aí a gente vê um pouco essa questão aqui. E falando da importância da especiaria, Cláudio, eu acho interessante quando ele fala que todos esses produtos são importantes, mas basta um punhado de especiaria para comprar uma casa em Tupile. Tupile. Né? Tupile, eu vou até só contextualizar. Tupile tem aqui no final do glossário o chamado planeta santuário, provavelmente vários planetas, para as casas derrotadas do Império. Suas localizações são conhecidas apenas pela guilda e guardadas como segredo inviolável sob os termos da paz da guilda, né? Que uma casa ela pode sair do Império, pagar bem, né? Pagar tudo em Duna é isso, cara. Tem que pagar muito dinheiro, né? E aí vai para Ilhas Caimã, né? Os paraísos fiscais que ninguém mais vai encher seu saco. E você sai aí desse controle do Império. Mas, gente, eu queria perguntar para vocês que logo depois dessa conversa mais econômica, né, o Duque inclusive fala que os Harkonnen estavam 20 anos minerando a especiaria, há 20 anos eles estocam, né? Então, um dos primeiros planos dos Harkonnen, que a gente vê aqui que o Duque sabe que eles querem fazer, é boicotar a produção. Primeiramente, eles querem afetar a imagem do Duque, né? Se eles conseguirem com que o Duque não produza o que é para ser produzido e distribuído, a imagem de líder carismático que ele tem em todo o Império pode acabar sendo totalmente reversa, né? Porque se ele não tá dando o que a galera quer, que é dinheiro, ninguém vai querer esse cara, não é verdade? E uma das coisas interessantes também sobre essa questão das casas, que ele fala, né? Que ele diz, as casas pedem que eu seja o porta-voz, né? Mas se eu não der o que eles querem, dinheiro, né? Na mesma hora eles me esquecem e eu sou trocado por outra pessoa. Ele tem a plena consciência sobre essa situação. E aí a grande pergunta que o Paul faz, né? Pai, se tudo isso é uma armadilha, por que a gente está se metendo nisso, né? E aí, Cláudio e Rios, a gente vê a outra personalidade do Duque, né? Que ele fala assim, Paul, o Duque olhou feio para o filho. Saber onde está a armadilha é o primeiro passo para não cair nela. É como um combate singular, filho, só que numa escala maior, uma finta dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, aparentemente sem fim. A tarefa é desenredar isso. Sabendo que os Harkonnen estocam melange, temos de fazer outra pergunta. Quem mais anda estocando? Esta será a lista dos nossos inimigos. Cara, ele é muito inteligente. Eu fico aqui... Meu lindo, cara. Agora sim, também, né, Cláudio? Muito disso se deve ao Tufi House, né? A gente reclama do Tufi. Não, continuo reclamando. Não, mas o Tufi, cara, o Tufi é visionário. O Tufi, ele consegue perceber coisas junto com o Duque Leto, que é exatamente essa questão que o Paul fala, né? O Paul até fala, por que você não vai pra Landsraad falar lá pras pessoas que o Imperador tá querendo fazer isso com você? Porque, assim, o Duque sabe que o Imperador quer traí-lo. Mas eu acho que tem um pouco de... Eu acho que é onde a gente vê um pouco da ingenuidade do Leto, né? Porque ele sabia da armadilha, ele sabia... É muito curioso, porque ele sabe exatamente que é uma armadilha, ele sabe quem é que vai efetivar essa armadilha, né? Ele sabe até mais ou menos... Não sabe a questão do traidor, né? Isso acho que é o único ponto que ele realmente não sabe. Mas ele sabe que ele vai ser traído, exato. Mas ele vai naquela coisa do mas se nós controlarmos os frames, a gente tá seguro. E também, sabe, Cláudio, também tem uma concepção para mim que mais uma vez me conecta, né? Acho que o Martin, ele com certeza é fã de Duna,
me conecta mais uma vez com o próprio Ned, é que o fato do Duke ser um cara tão honrado, ele acreditar nisso, nessas ações, no fundo ele pensa assim, eu sei dessa traição, mas o imperador não faria isso. Ele é um imperador, ele é um homem honrado, né? A honra acima de tudo, né? A casa acima de tudo. A gente não pode perder, senão nos tornaríamos bárbaros, né? A barbárie ia dominar como um todo. É a mesma forma que o Ned Stark pensa. Quando ele faz aquelas ações dele, ele foi de uma idiotice tão tremenda, era óbvio que ele ia ser traído, e era óbvio que o Duque ia ser traído também, e Mas mesmo assim, eles seguem esses caminhos, né? Eu não acho que o Leto acreditava que o Imperador fosse honrado e que o Imperador não fosse agir. Tanto que ele fala, inclusive ele menciona os próprios Sardaukars, né? Não, eu acho que ele sabia que ele sabia que o Imperador ia agir. O que eu acho que ele não sabia era a questão do traidor. Acho que isso foi a grande sacada, né? Porque talvez ele imaginasse que os caras iam descer com as tropas ali, com os Sardaukars, com os Harkonnen, e ele ia estar preparado com todo o exército de Fremen, que seria infinitamente mais poderoso. Sim, né? Mas também tem a questão de que ele pensa assim, será que o imperador vai acolher a barbárie, né? Como um todo, como você falou, ele regimentar os Fremen, de uma certa forma, é tanto que ele manda o próprio Duncan lá para conhecer, para fazer esses primeiros contatos e tal. E ele arregimenta esse exército, e quando o imperador chegar, ele diz assim, não, peraí, então vamos ser racionais, vamos ser honrados. Eu acho que no fundo tem um pouquinho disso também, sabe? Tem uma ingenuidade muito perene no Leto. A gente vai ver, não é um spoiler, é um leve spoiler, mas a gente vai ver mais na frente em que a gente vai saber que houve um encontro do imperador com o Duque, né? Existe, o Cláudio sabe, o Hiro também, existe uma versão de uma enciclopédia de Duna que na época que foi lançada, né, Cláudia, o Herbert ele a validou, né? Validou como canônico, né? Depois que o Brian começou a mudar algumas coisas, aí, como o Frank Herbert é o pai, né, cara, passou os direitos pro filho, obviamente ele ia apoiar o que o filho fizesse, né? E não que outra pessoa fizesse. Então, meio que foi deixado de lado. Mas, né, eu fui dar uma olhada no Enciclopédia de Duna, falando do Duque Leto. Esse cara, uma vez, foi conversar com o Imperador, né, diante da Enciclopédia de Duna, que é, de uma certa forma, também canônica, porque o Frank Herbert apoiou. Ele foi conversar com o Imperador, e o Imperador gostou tanto do Duque na conversa, que ele ficou 3 horas conversando com o Duque Leto, e os caras lá do serviço pedindo para ele atender as outras casas, que tava uma fila enorme, atrasou tudo, e que o próprio Imperador falava assim, cara, se todos os governantes da casa fossem igual ao Duque Leto, a gente vivia no paraíso. Assim, isso pode ser falado. Então tinha uma admiração também do Shaddam. Só que quando o cara tá no poder, né, o cara vira paranoico, né? Todo mundo ao seu redor fica dizendo, ele vai tirar o teu poder, ele vai tirar o teu posto, né? Então o cara, por mais que gostasse, ele tá pensando ali de forma puramente política e econômica, né? Então ele vai atrás de querer realmente destruir. E aí o Cláudio falou sobre a questão dos Fremen, e eu queria também perguntar pro Hildo, aqui ele vem falando novamente dos Fremen, né? E agora ele fala de forma mais aberta. E até você falou que o Duncan já foi enviado, né? Assim, qual a intenção de enviar o Duncan primeiro para esse contato com os Fremen? Mas é justamente para isso, né? Para entender quem é esse povo, quem sabe o emissário, né? O Duncan, ele é uma pessoa importante na casa do Atreides, né? Ele não é um qualquer, ele é o guerreiro, sabe, principal da casa Atreides. Ele é o chefe da guarda, ele né? Ele é o cara... Ele é o chefe da guarda, ele tem um status protocolar, né, cara? Ele é praticamente um diplomata guerreiro, bicho. Então ele... O Gandhi como diplomata ia ser péssimo. Temos o trovador, trovador guerreiro, temos o diplomata guerreiro. Não, o Gandhi não ia dar, ele ia chegar lá tocando aquele balicete desafinado dele lá, ia dar ruim. Mas o Duncan não, cara. O Duncan, ele é um cara que ele, além de ser um grande guerreiro, ele também é um cara que tem uma lábia, né? Ele sabe, né, como atrair esse povo, como conquistar esse povo e já trazer a palavra da família Atreides, né? Quem é o Duque Leto, como esse cara é incrível e eles precisam se unificar. É justamente isso, regimentando esse povo para, de certa forma, ele defender o seu novo ducado e a sua família, né? E você ainda tem que levar em consideração que o Duncan tendo uma missão que ele tá convencendo um povo, né,
que há 80 anos está sendo literalmente caçado, Escravizado, massacrado e morto por uma casa que são pessoas que chegaram lá da mesma forma, traçando um pequeno paralelo. Basicamente chegaram da mesma forma, e você pega até o exemplo do Stilgar, que a gente vai conhecer mais pra frente, e é normal eles desconfiarem. Quer dizer, peraí, esses caras estão chegando agora, por que eles são diferentes dos que já estão aqui? Né? Então ele tem uma missão complicadíssima, que é chegar num povo que já está sendo massacrado há muito tempo e falar, olha, a gente é diferente. Mas peraí, vocês são diferentes como, né? E Cláudio, e aproveitando essa história dos frames, né? Eu queria até... Por que porque assim, os Harkonnen, como você falou, desprezam os frames. O Império todo despreza aquele povo. Acham eles fanáticos, né? Fanáticos religiosos que estão lá dentro do deserto. São loucos, né? Não fazem nem a contagem imperial, eles são deixados de lado. Ninguém vai atrás de saber quantos tem. Eles são subestimados, né? Pronto. Aí me diz o seguinte: por que é que o Duke e o Tufi apostaram tão alto? O que é que eles viram de parecido entre Salusa Secundus e Arrax e entre os Sardaukar, que são, até o momento, os maiores guerreiros do universo do Império de Duna, e os Fremen? Qual é essa equação? Eu acho que é exatamente isso que você comentou, né? A gente tem Salusa Secundus, que é um planeta prisão, que é extremamente inóspito, né? O próprio Leto deixa isso muito claro na conversa dele com o Paul, né? Ele reforça muito isso, né? Tanto que o Paul até comenta, mas pai, peraí, como é que um grupo de pessoas, no caso do Sardaukar, que são prisioneiros, que sofrem, que tem um tratamento tão ruim, como é que eles vão se tornar pessoas fiéis ao Imperador? Ele até levanta essa questão, né? E ele fala, né, que um cara que tá preso num planeta como aquele, você fala, olha, você tem duas opções, você fica aqui preso, nesse lugar que é terrível, ou você pode se juntar ao meu exército e me servir. Quer dizer, né, qual a opção óbvia, né? Eu acho que a visão do Leto é muito inteligente, muito sagaz dele, do Tufi, exatamente porque eles percebem que é um povo que vive num planeta extremamente hostil, né? Os frames da cidade, legal, eles têm uma vida um pouco mais civilizada, né? Mas um cara que tem que sobreviver, a gente até brincou, né? O cara que chega, que sai do deserto com uma faca na mão, enrolado em trapo, você fala, se você não tem medo desse cara, você vai ter medo de quem? Né? Então, eu acho que é essa a questão. São pessoas que nasceram num ambiente extremamente hostil, onde, sei lá, a grande maioria das pessoas do Império, acho que praticamente qualquer pessoa do Império não conseguiria sobreviver no deserto sozinho por alguns dias, algumas horas, né? Então faz todo sentido, militarmente falando, pegar os caras que realmente têm essa vivência para poder formar um exército. E ainda o ódio aos Harkonnen, né? Que fazia com que ajuda bastante. Seriam os aliados perfeitos. E aqui é legal, cara, porque o Frank Herbert, ele coloca coisas que eram atuais da época, mas também é uma coisa que sempre se repete, né? Ele fala sobre essa questão, o Hiro também, do fanatismo militarismo, né? Que como às vezes a religião e a questão militar, quando se junta, ela é perigosa, né? Quando você junta um povo, que ele fala que existem métodos comprovados, explore a certeza de sua superioridade, a mística do pacto secreto, o espírito do sofrimento compartilhado. É factível, já foi feito em vários planetas. E a gente pode até comparar assim com atualmente, né? A gente vê por exemplo, várias questões essa galera mais radical, né? De homens bombas, né? Que já houve no Japão na Segunda Guerra Mundial, né? O que acontece também os atentados hoje em dia. A gente vê até recentemente, aqui mesmo no Brasil, em grupos que ficavam em frente ao quartel que se achavam radicalizados. Exato, radicalizados, se achavam superiores, tinha a mística de que estavam num pacto secreto, que iriam até os dias de fato, como a gente viu, né? Com possíveis... Porque não deixa de ser abre aspas, uma religião, exato, né? Um culto, né? Exatamente, um culto à personalidade. Tem até uma frase do Frank Herbert, não vou lembrar exatamente como é que ele fala que quando a política e a religião andam no mesmo carro... Isso. Eu não lembro o final da frase, mas dá a entender que... não vão dar certo. As coisas não vão dar certo. É verdade. Eu acho que o que torna Duna um clássico da ficção científica é que ele é um livro que tem
Bom, ele foi publicado em 68, 69, se eu não me engano. Não lembro. E nós estamos em 2000. O Duna, 63 nas revistas e 65 como livro. Porque a gente pega. 63 é um ótimo número, né? Nós estamos em 2023, ou seja, ele é um livro que ele tem 60 anos. Né? Ele é um livro, se a gente parar para pensar, é um livro antigo. Mas é um livro que, década após década, ele se manteve relevante. Porque a história é uma coisa cíclica, né? Isso é uma coisa que a gente aprende isso e realmente é verdade. Então, a gente está vivendo um momento hoje de um radicalismo da extrema-direita que remete ao que a gente vê no livro, né? Exatamente a mesma questão que você falou do fanatismo religioso, né? Seja realmente, quando a gente fala de um fanatismo de religião, como você tem, por exemplo, os grupos da Al-Qaeda, esqueci o outro agora, que está no Afeganistão. Íris, né? Íris, eu acho Íris, que é Íris. Até o lado quando você tem uma radicalização política, como a gente teve aqui, como você até comentou, né? Do fanatismo, que não é. Você não está fanático a um Deus, mas é um culto, né? Você tem um culto de personalidade. Né? E a gente vai aqui para partes finais aqui do capítulo, em que tem mais dois temas bem interessantes, né? Sobre a questão das naves da guilda, né? E que aí o nosso navegador, o Hildo, ele sabe como funciona as naves. Manja tudo. Mas é legal essa história, né? Porque assim, existe uma diferença, né, gente? Eu não sei se vocês perceberam. Existe uma diferença das naves da guilda escritas aqui por Frank Herbert e as naves da guilda que foi colocado por Denis Villeneuve, né? A gente vê que as naves da guilda aqui, elas são como que... aquele que ele fala, paquete. Uma das naves é chamada de paquete. Que é como se fosse um grande ônibus em que todas as naves do planeta em que eles vão levar entram lá e eles estacionam lá e são uma coisa assim pequena em relação ao tamanho da nave. Né? O paquete, na verdade, assim, se a gente for trazer para o nosso universo, né, e o Frank Herbert fazer muitas dessas alusões, eram aquelas embarcações que eram utilizadas em travessias de grandes lagos, só que para as pessoas mais abastadas. Até tem muito a gente vê muito em filme antigo nos Estados Unidos, né, o pessoal passeando naqueles barcos movidos assim, que é no Mississippi e tal, muito disso. Então era mais uma coisa de ostentação mesmo. Eu vou tirar uma dúvida que eu não lembro. O que é o paquete? Porque esse tema eu não tô reconhecendo. Cara, o paquete... Justamente isso, é um barco. Seria no caso, uma nave, né? Uma nave maior, né? Que seria uma... Mas ele... não sei se isso é da tradução da tradução. Ele é o principal cargueiro do sistema de transporte da guilda. Que eram os Highliners na versão original. Ok. Traduzindo como paquete. Exato. Mas é porque paquete... Ainda bem que eu não li essa tradução, porque, meu Deus do céu. Raiva mas mas tudo bem, vamos lá. Não, rapaz, mas se a gente fizer essa alusão, porque os paquetes é como se fossem grandes embarcações, né? Para pessoas abastadas mesmo, é lugar de gente rica. Mas você vê que tem até um detalhe interessante na fala do Duque que eu acho que talvez as pessoas não percebam, quando ele fala assim, eu vou usar Highliner, tá? Porque paquete pra mim não desce. Vou usar Highliner. Nos Highliners, quando ele fala que toda a mudança dos Atreides, que compreende praticamente o planeta inteiro, né? Vão ocupar um pequeno cantinho ali no canto e que podem ter Harkonnens do lado. Eu acho isso fascinante porque basicamente a guilda está falando assim, ok, Atreides, vocês são a casa mais importante, mas pra gente vocês são um pequeno espaço de carga no canto do meu Highliner. É até uma questão de um pouco de humildade, você mostrar o quanto a guilda é uma coisa muito grande, né? A casa mais importante do universo se limita a um pequeno espaço no canto de uma nave deles. Cara, perfeito essa colocação. Assim, quando tu falou, assim, deu estalo. Realmente a questão, sabe de quê? Que lembra muito também? Na Idade Média, porque tudo aqui é inspiração da Idade Média, né? Quando a pessoa entrava numa igreja, numa grande catedral, que ele se sentia pequeno, né, em relação àquilo, aquele monumento, aquela estrutura arquitetônica, né, o cara ficava pequenado, ficava pequeno em relação a Deus, né, e exatamente isso, né, eles são os deuses do universo de Duna, assim, no sentido de que se eles fizerem greve,
as pessoas ficam ali isoladas e podem até perder vários privilégios, né? Então eles são os caras, né? E aqui ele fala rapidamente de uma possível mutação, né, dos pilotos da guilda. Hildo, começou a crescer algum rabinho em você já? Rapaz, eu sou uma evolução maior, não preciso. Depende, ô Pascoal, depende do que ele anda cheirando, né? É verdade, mas a dele é de primeira, o melange É, dele primeira qualidade. é de primeira qualidade. Mas é engraçado que pode causar mutações, né? Então, assim, ninguém sabe, né? Até tem essa questão realmente religiosa, né? Porque os caras viraram outra coisa, né? Então eles são... ninguém pode ver, ninguém pode tocar, tanto que o Duke fica meio preocupado quando um adolescente, né, o menino Paul, disse, não, eu vou ficar ali pra ver se eu consigo ver algum, aí o Duke, não, meu filho. fique na sua. É interessante que, se eu não me engano, essa questão dos navegadores é abordado no House of Trade, se eu não me engano. Sim. Ou no House Harkonnen. Nos dois, exatamente. Ele vai como é interessante a forma como eles desenvolveram. Eu lembro que tinha uma história que eram dois irmãos. Exatamente. Que eles meio que fazem um teste para entrar na guilda, né? Pra quem não sabe, o House of Trades é um livro feito pelo Brian Herbert, da expansão do universo de Duna, e que acontece quando o Duque Leto tinha 15 anos. É uma pré-sequência do Duna. Né? Exato. É legal porque ele pega personagens de Duna e coloca eles tipo mais novos. O Stilgar novo, o Duncan e da Hulk criança com 10 anos, né? Então ele pega muito... A história do Gurney também, né? Do Gurney, exato. Os poços de escravos, né? E uma das questões é essa, que eles mostram como é a transformação, como a pessoa ela vai para a escola da guilda e como ela se transforma. Bem interessante a forma como ele colocou lá. Eu até achei interessante e gostei, né? Mas mostra isso, né? Que a galera da guilda... E porque, assim, existe a galera que trabalha na guilda, pessoas, humanos normais, e os navegadores que são diferentes, né? Sofrem mutação, porque que é exatamente isso que a gente acabou não falando. No filme, dá a entender que aquela guilda é um portal, né? É tipo um portal que a nave passa de um lado pro outro, né? Mas no livro Frank Herbert, não. É uma viagem. E vai demorar um pouquinho, né? Tem até como é que o pessoal fala de avião? Em comissários de bordo para poder servir a pessoa, todo um esquemazinho, não é uma coisa assim tão assim, sem ter nada, né? Sem ter alguma coisa. Mas no Villeneuve ele foi mais econômico, porque o Villeneuve disse que não vai mostrar em nenhum momento os interiores das naves. Para ele não é importante isso. Então acho que é por isso que ele... Tem coisa que ele deveria mostrar, né? Mas ele... a gente sabe. Mas você sabe que o Villeneuve também, quando ele tem aquele negócio, eu não vou fazer isso, não adianta. Diz que ele não vai fazer versão estendida de jeito nenhum, né? Mas a gente vai mudar a ideia dele, Hildo, espero que sim, viu? Vamos lá. Eu quero a cena do jantar. Eu também quero. A última coisa aqui desse capítulo, não mais importante, Hilda, como você é uma pessoa muito hater de alguns personagens muito bons e é fã de alguns personagens que são totalmente desprezíveis, mas... Não, tô brincando com o Hildo. Mas olha só, Hildo. A gente vê aqui... Por que o menino Paul é tão calado, é tão na dele, é um menino... Porque ele tá sendo, cara, preparado para ser um mentate, Cláudio, né? Isso. Desde criança. Então, assim... Olha só, vocês já imaginaram ter uma família... Vocês já viram aquelas mães que colocam as crianças desde cedo naqueles concursos de Miss... que as mães querem, que praticamente são... A gente já viu que isso não dá certo, né, cara? Tem uns reality show bizarro. Transforma a vida das crianças no inferno, porque elas querem, porque querem que a menina... E aqueles pais também mala que acham que o filho vai ser o novo Pelé ou o novo Messi... E aí levam os meninos para aquela escolinha e vão lá, grita. Você pensa que tá no campeonato oficial do Brasileirão, mas é o sub-20, né? Não é nem sub-20, é de 10, é o 10 anos, né? O cara lá gritando. Então vocês imaginam o menino Paul, tem dois pais desse jeito, olha só. A Jéssica quer que ele seja nada mais, nada menos que o Kwisatz Haderach. Só. E o Duque Leto queria que ele seja um Duque Mentate. Só. Não é pressão demais para um menino, não? Eu acho que o Paul aguenta. O Paul, olha aí. Aguenta ou Rio? Rapaz, é o seguinte. Se o Alejandro Jodorowsky pega o filho dele,
12, 13 anos e botou o moleque pra treinar igual um animal, pra poder fazer o Paul. Verdade! Tu soube dessa, ô Cláudio? Conta essa história aí. Pois é. Que eu não soube, não. Quando o Jodorowsky ia filmar o Duna, ele disse que ninguém seria perfeito pra gravar pra ser o Paul, que não fosse alguém do seu sangue, o filho dele, porque... O próprio filho, isso, né? porque ele Agora iria... você falou, eu lembrei dessa história. ele iria moldar o filho de acordo com o livro pedia e a visão de Duna do Jodorowsky pedia. Então, se o filho do Jodorowsky fez isso, teve que sofrer tudo isso, menino Paul tira de letra. Inclusive, eu sempre gosto de reforçar, graças a Deus que não deram dinheiro na mão do Jodorowsky, pelo amor de Deus. Eu acho que ia ser um manifesto psicodélico. Nossa, depois que eu vi o documentário lá com a gente, porque até então a gente tinha acesso a algumas imagens, né, um pedaço do roteiro, mas depois daquele documentário eu falo, gente, graças a Deus que não deram dinheiro na mão desse louco. Meu Deus do céu. Você não tem coração. Ele é o hater do Jodorowsky. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Jodorowsky, pra mim, ele é que nem o Tim Burton. Ele é brilhante nas coisas que são dele. Jodorowsky, quando ele fez lá o Incal, o Metabaros, cara, fantástico. Mas não bota a mão no Duna. Cara, mas o Incal e o Metabarões é refugo. Tudo bem, mas não tem problema, não chama de Duna, Duna, põe outro nome. Ia ser incrível. É que nem o Tim Burton. Olha Você aí, pega Olha que incrível. Isso aí é o... Você tá Isso faltando aí melange no seu coração. Rapaz. Olha, eu já botei isso numa das minhas. Que não é uma dica. Eu roubei no jogo e disse assim, Pascoal, eu gostaria muito de ver um filme sobre a produção do Duna. Não um documentário, que alguém filmasse um filme, um ator interpretando o Jodorowsky, aquela loucura toda. Ele conversando com o Salvador Dali. Sabe, um filme, como seria um anime. A produção, porque a produção é uma história fantástica, bicho, fantástica. Essa frase eu já falei diversas vezes aqui no programa, utilizei ela recentemente. Eu amo a forma como o Jodorowsky ele consegue convencer o Salvador Dali a ser o Imperador Padishah. Isso é brilhante, imagina. Porque o primeiro ele entrega uma carta de tarô com seu telefone e o Salvador Dali já fica, uau, tragam esse rapaz, deixa esse rapaz conversar comigo. Aí conversa vai, conversa vem, Salvador Dali diz assim, olha, vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta que eu quero saber se você é uma pessoa iluminada. Eu e meu amigo Picasso, olha o desgraçado, né? Só amigo do Picasso. Eu e meu amigo Picasso andávamos muito conversando, dialogando sobre arte, filosofia, andávamos na praia e sempre encontrávamos relógios na praia. Aí o Jodorowsky, e você? Você já encontrou um relógio na praia? Aí o Jodorowsky ficou, e ele magicamente, o universo conspira a favor, ele pensou, e ele disse assim, olha, nunca encontrei nenhum relógio na praia, mas eu já perdi vários. Então, eu queria ver isso no cinema, bicho. Então vou fazer uma defesa. A forma como o Jodorowsky convenceu o Orson Welles foi melhor ainda. Também, é fantástico. O que você gosta de comer? Eu contrato o chefe que você quiser pra cozinhar pra você. Você tá aqui, você gosta desse restaurante aqui? Eu vou contratar esse chefe. Ele era muito... Vai, temos que admitir, o Jodorowsky ele era muito louco, vai. Ele é muito chapado, cara. Mas olha só... Mas olha Ele só, muito considerações, bagunçado. Vamos então para as nossas considerações finais. Episódio, Rildo, que convidado, passou o tempo rápido e vamos conversar. Vai voltar, vai voltar. Claro que ele vai voltar. Agora eu volto. Olha aí, agora ele volta. Agora eu volto. Grande Cláudio, eu quero sim. que você faça suas considerações finais do capítulo e também, se quiser, divulga alguma rede social, se você quiser, né? Se alguém quiser seguir você, né? Na Twitter ou no Instagram, fica à vontade. E vamos lá, suas considerações finais. Como eu comentei, eu acho que esse capítulo ele é muito importante nessa primeira parte do livro, exatamente por apresentar para o leitor o que é o universo de Duna, especialmente a parte política, né? Eu sempre, quando eu li Duna, eu sempre gostei muito mais da parte inicial do livro, da política, da questão dos Atreides, do que realmente a questão dos frames, que eu sei que é o favorito do Pascoal, né? Então, eu sempre curti mais essa parte da política. E eu acho que é fantástico a gente perceber
quem é esse cara, né? Quem é esse Duque Leto que é citado até então, e ele entra na história com toda uma postura, uma ênfase, e mostra pro filho dele que, cara, olha, sim, é uma armadilha, sim, eu sei quem tá armando ela, sim, é perigoso, mas a gente vai dar conta. Quer dizer, isso é de uma altivez e de uma certa ingenuidade imensa, né? Então eu acho que a grande sacada desse capítulo é quando a gente entende o tamanho do problema que eles estão se metendo indo para Arrakis, né? E aí, já que pode fazer jabá? Ah, pode, fazer deve. um jabazinho. Eu Claro. tenho, para quem não conhece, eu tenho além de ser fã de Duna, eu tenho uma empresa que nós fabricamos moedas para jogos de tabuleiro, que é a Moedas ICO, né? Então quem quiser conhecer o trabalho, tem o nosso site que é o moedasico.com.br, o nosso Instagram que é o @moedasico, e vou aproveitar uma novidade, em março, estamos em março, né? Até o Sim. final de março nós vamos lançar moedas para um certo jogo, de um certo universo que acho que vocês gostam, que é o Dune Imperium. Caraca, Nós vamos lançar moedas para o Dune Imperium, já estão prontas, assim, o modelo está pronto, ficou muito bacana. Show, Cláudio. Eu fiz um. Já quero. Eu fiz Eu não sei jogar. Olha, eu tenho um jogo, É. não sei jogar, mas eu quero as moedas. A gente fez um trabalho bem bacana de pesquisa. A gente usou o alfabeto do Villeneuve nas moedas para colocar nas peças. Eu usei frases do livro para colocar nas peças também. Ficou um trabalho muito bacana. Então pedi pro pessoal acompanhar a gente aí no Instagram e no Facebook. Como é o também. nome, Cláudio? Fala de novo. Moedas e CO. Moedas e cor. A gente né? vai colocar na descrição Isso, também aqui, não se por favor. preocupem. A gente coloca na tá no Instagram, descrição. tá no Face e tem o nosso site também. Rapaz, eu já estou seguindo agora. Olha só, Muito Hildo, obrigado. antes de passar aqui a palavra pro Hildo, agradecer mais uma vez a presença ilustre. O DunaCast não seria um DunaCast sem o Cláudio Villa, a importância do Cláudio Villa Não pro mesmo. fandom no Brasil, a galera que tá chegando agora, quem tá batendo mais de frente comigo, né, com o Hildo, com a galera aqui do DunaCast, saibam que eu já fui pro Siete desse homem, né? E agora eu não precisei lutar com a Daga Cris, ele não me matou nem eu matei ele, para poder, né? Eu fui para um outro, abri um outro, mas nós somos da mesma tribo e estamos aqui, que é o mais importante é isso, essa questão do respeito e da consideração, que eu acho isso tão importante. Nesse ponto eu acho que eu sou muito Duque Leto, né? Porque eu acho que você tem que considerar quem começou, quem é um cara importante, e você dá esse valor, porque não é nada. Todo mundo cresce junto. É um fandom que curte a mesma coisa, ama as mesmas coisas, e a gente tá aqui pra crescer juntos. Isso eu acho que é o mais importante. Com certeza. Você me permite fazer só um comentário, Pode, o Pascoal? Eu acho que você é um cara que assumiu esse manto de tocar esse fandom no momento que eu já não tinha mais tempo para isso, e o trabalho que você faz, assim, é fantástico, cara. É muito além do que a gente poderia imaginar quando a gente começou lá no Orkut há quase 20 anos atrás. Né? Então, Muito parabéns obrigado. realmente pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua equipe, de manter esse fandom vivo e vibrante e sempre trazendo coisa nova, cara. Realmente isso é muito bacana. Grande Hildon, as suas considerações finais, mas antes também eu quero saber o jabazinho do Hildon. Rapaz, jabazinho é pra você entrar em contato com a Radiola Mecânica, @Radiola Mecânica, e manda aquele oi, diz assim, olha aí, eu tô querendo fazer o meu podcast, não sei editar, manda esse arquivo pra cá, rapaz, que o Hildon edita. Só interrompendo, o PH disse que tá com saudade de fazer podcast. Um cheiro, PH, inclusive... Eu já coloquei, eu fui lá no Twitter dizer, ó, o Hildon tá ali. PH é um querido, já editei ele lá no Vida e Arte, acho que eu editei uma temporada inteira na época da pandemia. PH é um querido. PH, manda um oi pra gente. Vem aqui no Duna, PH. Vem aqui, vamos bater um papo com a gente. Vem. E é isso, gente. Quem quiser ter o seu podcast editado, quer só gravar o áudio e não se preocupar com mais nada, deixa que eu me importo, deixa que eu me preocupo. Gente, a gente tá gravando numa quinta-feira, 9h40 da noite. Terminar aqui, eu vou dormir, o Hildon vai ficar madrugada Tem editando. podcast amanhã. Olha aí, Vai ter hoje. podcast amanhã. Quer uma coisa melhor do que isso? É bom demais. E ainda sai. Ó, já estou Aí, seguindo olha também, Olha viu? aí, então,
Tô devolvendo a Um gentileza. podcast editado com essa qualidade, olha, eu sempre reitero, a qualidade da edição Que do massa. Rildo, viu, Cláudio? Não é brincadeira. A gente vê aí, minha esposa participou de algumas coisas que eu não posso falar, para não ser antiético, mas de empresas grandes que tem um podcast ruim, que é de uma edição péssima. Inclusive, É de uma a sua digníssima, qualidade se enorme. quiser mandar o meu contato para essas empresas. Ela sempre manda, viu? Ela sempre manda lá e Empresas, coloca. parem de ter Radiola, podcast. O podcast é uma ferramenta incrível. Parem de ter podcast ruim nas suas empresas. Fala com a gente, fala comigo, fala no Com Hildon. certeza. Qualquer coisa também, se não achar no Radiola, manda um oi no meu Instagram pessoal, @HildonOliveart. Precisa de ilustração também, sou ilustrador. E, gente, Show de bola. Cláudio, muito obrigado, cara, por poder ouvir, né? Eu li Duna já há muitos anos, durante um período muito grande, me tornei um leitor solitário, como de muitas obras, né, que eu fui apaixonado durante muito tempo. Eu até no último episódio, numa participação que a gente fez, num podcast, né, Pascoal, que a gente visitou, que vocês Sim. vão saber em breve, foi muito Isso. bacana, porque quando eu li Senhor dos Anéis, foi na versão de Portugal, não tinha filme, não tinha nada, e eu não tinha muita gente para conversar. Então, os filmes, as obras sendo difundidas, eles são importantes, gente. É importante mais pessoas Sim, se aproximarem. com certeza. Então, se achegue, se aproxime, porque, olha aí, a gente está analisando cada capítulo, às vezes você tem aquela preocupação de não conseguir entender muito bem o capítulo. Lê o capítulo, vem aqui ouvir nosso bate-papo. E, inclusive, cara, eu quero agradecer e dar um abraço à Beatriz Villa, que ela é atriz, dubladora, locutora também. Inclusive, se precisar de uma coisa da Radiola Mecânica, fala com a gente. Ela é dubladora da personagem da Freya no God of War, já fez vários personagens. E o Pascoal disse que ela. Se é vila, eu já gostei. Pois é, cara, já vi, olha aí, ó. E o Pascoal. É da família. E ela mandou uma mensagem queridíssima. Vou deixar. Até o Pascoal mandou pra mim, Pascoal, se você me permite, eu vou até ler. Sim. Porque foi muito legal. Ela mandou assim, ó, muito obrigado, estou amando. Muito obrigado, está amando muito. Ela tá Legal. acompanhando, por coincidência, ela começou a. Pascoal, faça o seguinte. Oi. Pergunte se ela permite a gente colocar os áudios dela agradecendo no próximo episódio. Próximo. Não Pronto, nesse, eu vou no próximo. vou Porque é o episódio que a gente perguntar. pode utilizar, porque ele não é sempre, né? Então, Beatriz e todo mundo que tá chegando. Eu quero agradecer, Cláudio, por essa aula, por não abandonar o fandom, não abandonar o nosso sítio, né, cara? Então, obrigado mesmo, viu, Cláudio? Cláudio, Show que de episódio bola. massa. Sempre prazer, cara. Cara, e eu termino também falando que esse capítulo é importante pra mim, porque realmente o Duque Leto, ele é o meu personagem preferido em Duna. As pessoas estranham isso. É o meu personagem preferido, né? Eu jurava que era Stilgar, hein? Cara, é o Duque Leto. O Duque Leto, ele é exatamente por isso, porque ele tem toda essa questão. E eu acho que depois que a gente vira pai, no meu caso, né? Eu acho que eu me afeiçoei mais a isso, né? A esperança que ele tinha de conseguir algo melhor para ele, para o filho. Claro, naquela questão mais ilusória, né? Mas estava lá pensando em alguma coisa melhor. E eu acho ele, cara, muito honrado, muito, muito digno. E ele é um nome que em todo o universo ele é reconhecido com isso, né? Com essa lealdade, com essa forma de lidar de forma justa, né? E eu sempre digo e não vou cansar de dizer, o Duque Leto, ele é o meu lindo. E a gente encerra mais um episódio do NaCast. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo e até a próxima semana. Valeu, galera, até a próxima. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com